Na minha paróquia, as mulheres mandam mais do que os homens e o padre, porque o padre é meio anfíbio, né? Nós não sabemos o que é um padre direito, né? Mas eu sou homem, viu? Fiquem tranquilos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, doutor Leandro Ferreira Luiz Fedossi, excelentíssimo prefeito Gilberto Garcia, prezados vereadores, prezadas vereadoras, demais autoridades aqui presentes, queridos e queridas todos. Quero propor, em poucas linhas, uma meditação curtinha sobre a política, em 3 momentos. A política é encontro, reflexão, ação. A política é, antes de tudo, a arte do encontro. Certamente, este encontro vive-se acolhendo o outro e aceitando a sua diferença, num diálogo sempre respeitador. Como cristãos, todavia, há mais a fazer. Dado que o Evangelho nos pede que amemos os nossos inimigos, não posso contentar-me com um diálogo superficial e formal, como as negociações, muitas vezes hostis, entre os partidos políticos. Nós somos chamados a viver o encontro político como um encontro naquele com quem dialogamos um verdadeiro irmão, um filho amado de Deus. Um encontro fraterno, especialmente com aqueles que estão menos de acordo conosco, aqueles que com respeito discordam do nosso modo de proceder e pensar. Isto significa ver no diferente a possibilidade do diálogo, especialmente a possibilidade do encontro. Então, esta arte do encontro começa com uma mudança de perspectiva sobre o outro. Aliás, quero abrir um parênteses. O outro é sempre um mistério. O outro para nós é um mistério. E diante do mistério, nos dobramos e respeitamos as suas diferenças, as suas nuances. Abrir para uma mudança de perspectiva sobre o outro, com aceitação e respeito incondicionais pela sua pessoa. Se esta mudança de coração não se verificar, a política corre o risco de se transformar num confronto frequentemente violento para fazer triunfar as próprias ideias, numa busca de interesses particulares em vez do bem comum, contra o princípio de que a unidade prevalece sobre o conflito, como já salientou o Papa Francisco na carta encíclica Evangelii Gaudium em 2014. Esta é dele, estas palavras são deles. A unidade prevalece sobre o conflito. Segundo elemento, de uma perspectiva cristã, a política é também reflexão, ou seja, a formulação de um projeto comum. Um político do século XVIII, Edmund Burke, explicou aos eleitores que não poderia limitar-se a defender interesses particulares, mas, ao contrário, teria sido enviado em nome de todos para elaborar com os outros membros do parlamento uma visão para o bem de todo o país. Em outras palavras, para o bem comum, o bem de toda uma sociedade. Como cristãos, entendemos que a política se leva em frente não só com encontros, mas com uma reflexão comum em busca do bem geral, e não simplesmente através do confronto de interesses contrastantes e muitas vezes opostos. Em suma, o todo é superior à parte. E a nossa bússola para elaborar este projeto comum é o Evangelho. É sempre o Evangelho.
que traz ao mundo uma visão profundamente positiva do homem amado por Deus. Abro de novo um parênteses. Alguém poderia levantar-se e dizer: padre, o Estado é laico. E eu concordo plenamente. Porém, as pessoas que compõem o Estado são religiosas. E precisamos pensar políticas para todos. E pensar uma sociedade na qual caibam todos. Sem diferenças, sem exclusões, sem limitações. Todos. Mas especialmente os mais vulneráveis. Por fim, e terceiro elemento, a política é também, queridos vereadores, queridos todos, ação. Como cristãos, precisamos comparar sempre as nossas ideias com a profundidade da realidade. Se não quisermos construir sobre a areia, que mais cedo ou mais tarde acaba por ruir. Não esqueçamos que a realidade é mais importante do que a ideia. O real, muitas vezes, deve ser ressaltado em detrimento do ideal. Uma coisa é o que idealizamos, outra coisa são as ferramentas e os instrumentos para concretizar as ideias. Portanto, o que temos é mais importante do que o que idealizamos. Nem sempre o ideal vai ser o real e o concreto. E por isso, encorajo-vos, queridos todos, no vosso compromisso a favor dos mais fragilizados e carentes do nosso município. As circunstâncias em que vivemos não mudarão de imediato, é verdade. Não mudarão hoje, muito menos amanhã. Todavia, podemos olhar a realidade de maneira nova, podemos viver com renovada paixão os desafios na construção do bem comum. Não nos esqueçamos que entrar na política significa apostar na amizade social. Recordo aqui a campanha da fraternidade, que terá a sua abertura no domingo próximo em muitas dioceses. Fraternidade e amizade social. E o versículo bíblico que inspira este texto é justamente o texto que acabei de ler. Vós sois todos irmãos. A campanha da fraternidade do ano de 2024 tem como inspiração Fratelli Tutti, do Papa Francisco. Vós sois todos irmãos. Queridos irmãos, queridas irmãs, se não pensarmos urgente uma sociedade na qual caibam todos, ficaremos sempre presos nos nossos umbigos e nas nossas visões míopes de sociedade. Podemos olhar a realidade, mas temos que ter os pés no chão, concreto, para caminhar diante dessa realidade. Não vos esqueçais, queridos vereadores, destas linhas, que a realidade é mais importante do que a ideia. Não se pode fazer política com ideologia. Repito, não se pode fazer política com ideologia. Não se deve fazer política com ideologia. O todo é superior à parte, e a unidade é superior ao conflito. Procurai sempre a unidade e não vos percais no conflito. Encontro, reflexão, ação. Aqui está um programa de política no sentido cristão. A política não é mera arte de administrar o poder, os recursos ou as crises. A política é uma vocação ao serviço. Ser político é ser vocacionado ao serviço. Já dizia Aristóteles, todo homem é zoon politikon. Não dá para pensar um homem sem política e não dá para pensar a política sem um homem. Homem aqui, queridas mulheres, com H maiúsculo, humanidade. Homem e mulher. A propósito, para concluir, não me batam, queridos vereadores. Vou propor para vocês as bem-aventuranças do político. Vale a pena recordar as bem-aventuranças do político, propostas por uma testemunha fiel do Evangelho,
o cardeal vietnamita Van Thuan, falecido em 2002. Cardeal este que passou parte de sua vida preso numa cela pequenininha por causa de regimes totalitários. Aqui faço ler o texto do cardeal. Bem-aventurado o político que tem uma alta noção e profunda consciência do seu papel. Bem-aventurado o político de cuja pessoa irradia a credibilidade. Bem-aventurado o político que trabalha para o bem comum e não para os próprios interesses. Bem-aventurado o político que permanece fielmente coerente. Bem-aventurado o político que realiza a unidade. Bem-aventurado o político que está comprometido na realização de uma mudança radical. Bem-aventurado o político que sabe escutar. Bem-aventurado o político que não tem medo. Cada renovação nos cargos eletivos, cada período eleitoral, cada etapa da vida pública constitui uma oportunidade para voltar à fonte e às referências que inspiram a justiça e o direito. De uma coisa temos a certeza: a boa política está ao serviço da paz. Respeita e promove os direitos humanos fundamentais, que são igualmente deveres recíprocos, para que se teça um vínculo de confiança e gratidão entre as gerações do presente e do futuro. Aos senhores vereadores, desejamos um bom ano de trabalhos. Aliás, vocês sabem mais do que eu, esse é o último ano do quadriênio de vocês, né? Não esqueçam de trabalhar, tá bom? Os que vão para a reeleição, trabalhem para a reeleição, mas não se esqueçam de trabalhar pelo povo. Meu muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e que Deus abençoe as atividades de 2024.